Oi, Ri, me ouve bem? Boa noite. Ó a canequinha, Ri. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Hoje o tema é bastante interessante e vem muito de encontro com o dia de hoje, né? Dia dos Pais, família, quem são nossos parentes, que relação nós temos com eles. É isso que a gente vai bater papo hoje. Vamos chegando, quem quiser já manda aí o aviãozinho, quem tá no Instagram, para convidar os amigos para assistirem a palestra. Quem tá no Face também compartilha, pra gente começar essa semana maravilhosamente bem, com a energia lá em cima, porque nós vamos falar hoje de família, muito amor envolvido, né? Um beijo, Beth querida. Obrigada pelo carinho. Já já a gente vai começar. Boa noite, vem chegando, vamos entrando nessa corrente de amor. Tereza querida, boa noite, obrigada pelo carinho. Tenho certeza que a gente vai sair melhor do que a gente chegou nessa live hoje, eu não tenho dúvida. O papo é bom, gente, o papo é super interessante, hein? Hoje vamos falar sobre aqueles mais próximos da gente, aqueles que estão na nossa casa, aqueles que estão junto conosco nessa batalha aqui, nessa vida. Oh, minha querida, obrigada pelo carinho, Daniele. Esse é o intuito, a gente sentir paz, a gente se sentir querido e amado. Que esse é o sentido da vida, né? Assim que as coisas fluem mais no nosso coração, né? Vamos nos sintonizando com a espiritualidade, abrindo nosso coração para que a gente possa cada vez mais aprender, para que a gente possa evoluir. Esse é o sentido, né? Esse é o sentido. Chama aquela pessoa que você acha que precisa escutar um pouquinho sobre relações familiares. Chama aquela pessoa que você entende que vai precisar de uma palavra amiga sobre as relações do nosso dia a dia. Esse é o papo de hoje. Vamos chegando aqui no nosso horário, para que a gente possa iniciar a nossa palestra de hoje. Dani, não estão tendo palestras presenciais, infelizmente, por conta, né, das restrições sociais que a gente vive hoje. Então, entendo que até o final de agosto
todas as palestras serão online, tá? Um tema mais legal que o outro, cada dia um tema edificante, é muito bacana. Vocês sempre tem novidade aqui no Facebook e no Instagram. E acredito que em setembro a gente já vai ter alguma novidade a respeito das atividades do Maria Amélia, tá? Então tem notícia boa chegando aí, tá, gente? Não vou me adiantar, vou deixar o Ricardo falar mais mesmo, porque eu não tô por dentro exatamente do que será, mas vem coisa boa, isso eu posso garantir, tá? Então, meus queridos, vamos agora relaxando o corpo físico, vamos entregar nossos pensamentos lá pro alto, vamos abrir as fibras do nosso coração espiritual para que a gente possa receber aqui orientações valiosas, orientações que vão enriquecer e engrandecer a nossa alma. Vamos nos afinizando com a superioridade espiritual. Vamos nos dar esse presente nesse domingo à noite. Vamos fazer com que o nosso dia valha a pena, porque recebendo essas informações, esses aprendizados, não há por que iniciarmos a nossa escala de evolução. Vamos agora fazer com que os nossos pensamentos se abram, se expandam, para que a gente possa receber com muito carinho a mensagem do dia de hoje. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, aqui no Instagram eu tive um probleminha, mas já tá entrando. Já voltou. No Insta deu uma caidinha. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. A gente já vai começar no tema, que é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Desculpa, gente, deixa eu só voltar de novo no Instagram, que o vídeo foi pausado. Vamos ver se ele volta aqui. Me desculpem. Pessoal do Instagram, vocês conseguem me ver? Vamos ver se o pessoal do Insta consegue. Tudo bem? Vocês conseguem me ver, pessoal? Instagram. Ai, que bom. Vocês estão conseguindo me ver, pessoal? Eu não consigo ver vocês. Aconteceu uma coisa estranha aqui. Eu vou encerrar o Instagram, mas vocês voltem de novo, gente. Vamos voltar de novo, a gente é persistente aqui. A tecnologia vem para nos ajudar, não é? Vamos lá, vamos fazer a transmissão. Só um minutinho eu peço para vocês, meus amigos. Pronto. Voltei. Agora eu voltei no Instagram. Gente, pessoal do Instagram, vocês conseguem me ver? Desculpa, gente. Realmente o meu Instagram, por alguma razão, caiu. Diz que a conexão não estava muito bem. Vamos ver se agora volta numa boa. Então vamos continuando aqui enquanto o pessoal volta. O pessoal voltou no Insta, que bom, voltou. Gente, boa noite, vamos lá, vamos ao nosso papo de hoje, que é extremamente interessante. Primeiro, todo mundo que está aqui hoje nessa live, todo mundo que está aqui no Centro Maria Amélia, eu tenho uma informação para dar para vocês. Nós somos uma grande família. O que vocês acham disso? Todos nós somos aqui uma grande família, estamos unidos aqui nesse momento. E eu vou explicar por quê. E eu vou te contar por quê, tá?
Primeiro, nós todos somos irmãos integralmente. E quem falou isso pra gente foi o nosso mestre Jesus, o nosso irmão maior, não foi? Então, olha que coisa linda. Então, por premissa, nós somos irmãos. E aí, quando a gente lembra dos mandamentos que Jesus nos legou, a gente tem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fácil, né, gente? Amar ao próximo como a si mesmo. Esse acho que é o mais fácil de todos para cumprir, né? Só que não, né? Na vida prática a gente sabe que é muito difícil. A gente ainda moralmente tem que evoluir muito para a gente amar igualmente a todos. E Deus, em sua sabedoria, é tão providencial que, sabendo das nossas falhas morais, sabendo o quanto nós ainda temos que evoluir, criou o advento da família, a célula família. Olha que coisa linda, olha como Deus, nosso Pai Celestial, é tão sublime conosco. E aí surgem as células familiares, que tem o seu cunho espiritual e tem o seu cunho corporal. E é isso que a gente vai falar hoje. Sabendo que nós temos a família espiritual e corporal, eu quero ler uma passagem aqui do Evangelho que eu acho o máximo. Então vamos lá. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais, como a gente falou. As primeiras, que são as dos laços espirituais, elas são duradouras, elas fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. Olha que a pluralidade de nossa existência, ou seja, a reencarnação, que vem aí para nos dar todo esse apoio e toda essa coragem da gente ser melhor. Olha que coisa linda. As segundas, que está falando dos segundos tipos de família, que são as famílias corporais, elas são frágeis, como a própria matéria, e ela extingue-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Porque, meus queridos, o corpo precede do corpo. O nosso corpinho físico, a nossa roupinha física, ela vem da matéria, mas o espírito não. Entendem? Olha que coisa linda. E aí, foi Jesus que quis fazer compreender todo esse contexto de família espiritual e corporal na seguinte passagem que ele diz aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que interessante, aqui no próprio Evangelho que a gente tem a codificação que Kardec traz aqui no Evangelho, dizendo que Jesus, não é que ele quis dizer que a mãe dele, não é, a Maria não era mãe dele, não é isso, mas que todos aqueles que seguem os desígnios de Deus, todos aqueles que seguem o amor de Deus, somos irmãos. Então, aquilo que eu falei lá no comecinho, somos todos irmãos, estamos todos unidos por esse universo. Olha que coisa linda, né? Só que agora vem uma questão bem interessante para a gente debater. A primeira célula que nós encontramos nessa existência atual foi a familiar. Ou seja, a gente nasceu, saímos lá da barriga da nossa mãe na maternidade, a gente já dá de cara com o nosso pai ou com a nossa mãe, ou em alguns casos, uma instituição, ou um avô, um tio. Alguém vai ter essa abnegação, essa oportunidade de ser o pai ou a mãe dessa criança. Então, olha que bacana. Então, esse vai ser o nosso primeiro meio de família, nosso meio social, para que a gente possa evoluir.
porque esse é o intuito. Então, só para a gente voltar nesse raciocínio, não é o pai que cria o espírito do filho, quando eu estou falando nas questões aqui da gente encarnado na Terra. Então, não foi o meu pai que criou o meu espírito, e sim, ele forneceu os meios biológicos para que o invólucro de minha alma se fizesse. Então, essa participação do nosso pai biológico, do nosso pai terreno, que sim, tem que ter a biologia humana, ela é assim. Então, essa é a participação do nosso pai biológico. E esse invólucro, esse corpício que vocês estão aqui, que a gente está aqui hoje, ele tem todo um preparo para chegar aqui na Terra. Não é simplesmente assim, meu pai casou com a minha mãe, ou enfim, teve lá a fecundação e você nasceu. Não. Primeiro, vamos lembrar que a vida existe além da vida e de que nossa existência existe por muitas vidas. Então a gente tem um passado. Por mais que a gente possa ter, 30, 50, 60, 70 anos, essa não significa necessariamente que é a nossa existência única. Aliás, não é. Nós temos ali todo um histórico, a gente tem toda uma vivência que a gente teve. E durante esses milênios, séculos, durante todo esse tempo que a gente vive, né, além da nossa existência física, a gente cria alegrias, aprendizados, tristezas, rancores, desafetos. Olha que complexa que é a nossa vida. Então a gente tem toda uma bagagem por detrás. Quando nós estamos lá na espiritualidade, na erraticidade, vamos dizer assim, que está a nossa família espiritual lá. O que é a nossa família espiritual? Aquela com as quais, aqueles espíritos, os quais a gente tem a afinidade, seja pelo bem, seja pelo mal, hein? Tem os dois lados aí da coisa, hein? E isso faz com que nós tenhamos uma programação, um planejamento. Então, pensando na nossa existência atual, como se deu a nossa vinda aqui ao plano da Terra? Todo um preparo com a família espiritual que a gente tem olha, Giovana, os nossos mentores, né? Eu acho que você não aprendeu muita lição da paciência e eu acho que tolerância, eu acho que você precisa melhorar mais isso, você está de acordo? Então vamos procurar uma família corporal para você que tenha essa possibilidade de você ter essa experiência e de vivenciar essa dificuldade que você tem para que você se melhore. Então, olha que interessante, a família espiritual tem toda uma complexidade para que a gente possa encarnar na Terra dentro de uma família corporal que vai se tornar o nosso meio, o nosso campo de prova para que a gente possa evoluir, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa progredir. Olha que coisa linda, olha como a misericórdia divina ela é assim maravilhosa. E o mais legal de tudo é que quando nós nos propomos a fazer esse planejamento encarnatório, fazermos a nossa programação de vinda aqui para a Terra, a gente encarnando recebe o véu do esquecimento. Ó, você não lembra de nada, de quem você gostou, não gostou, brigou nas vidas pregressas. Então a gente vem mais puro, mais sereno, mais aberto. Olha que coisa mais linda essa oportunidade que é a reencarnação. A reencarnação, ela é o cimento, ela é o elo, ela é o link que nós temos para sermos melhores, para que nós possamos olha que interessante, a família corporal é o veículo para nosso campo de prova terreno, para que possamos evoluir dentro da vida e da família espiritual. E olha que outra coisa bacana. Quando a gente tem uma família que a gente afiniza, que a gente tem as mesmas ideias, os mesmos objetivos,
essa luz se emana para cada um dentro da tua casa, essa vontade, esse carinho, esse amor. E isso vai emanando para outras famílias também, tanto corporais quanto espirituais. E isso forma uma constelação de amor. Porque vocês lembram que lá no comecinho da live de hoje eu falei que todos nós somos irmãos. Jesus, nosso irmão maior, nos disse isso. Só que a gente não consegue enxergar isso. Vamos combinar. Ou você acha que todo mundo eu te amo, todo mundo... Dentro da nossa casa é onde nós temos as maiores dificuldades. E eu vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Às vezes é difícil a gente gostar de um irmão. Às vezes é difícil. Tem pais que não conseguem falar eu te amo para os seus filhos. Olha, como é que a gente explica isso? Vamos falar disso aqui hoje, vamos falar muito disso aqui hoje. Então, só pra gente recapitular, o pai carnal nosso pai biológico, ele não é o que cria o espírito, mas sim nos fornece o invólucro corpóreo. Que aí ele tem a responsabilidade de nos auxiliar no nosso desenvolvimento moral, intelectual, acolhimento, amor. Olha que responsabilidade nossos pais têm, ou as pessoas que vão nos cuidar. Como eu falei, existem casos em que as crianças nascem, vão para uma instituição, ou os avós ou tios cuidam, e esses têm a responsabilidade de nos acolher e de fazer com que a gente evolua. Guardem isso porque vai ser importante nas próximas explicações que a gente vai falar aqui. Então, aqueles que encarnam numa mesma família, eles são como parentes próximos, né? Mas, muitas vezes, a gente tem essa afinidade, são os simpáticos, são espíritos afins, que a gente construiu de vidas anteriores, de relações anteriores. E aí, essa afeição, essa recíproca é verdadeira aqui na Terra. Essa é uma situação. Porém, a gente sabe que nem tudo são flores, não é verdade? A gente tem casos que dentro da nossa família a gente tem muitos desafetos. Que a gente tem um irmão que a gente não curte muito, que a gente, olha, meu irmão, não bato muito com ele não. Sabe, eu tenho um amigo que eu considero muito mais do que meu irmão. Olha que interessante, né? Que coisa, que dualidade. Dentro daquela família, sangue do meu sangue, DNA... pessoas as quais eu não compactuo e que eu não gosto, também existe isso. E aí é que vem o grande trabalho que a gente tem que construir assim, minuto a minuto, tá? Então, a consanguinidade, ela não quer dizer que tenha os verdadeiros laços de família. Olha que interessante. Ela sim, ela traz pra gente a ideia de estarmos naquele núcleo corporal. Mas a simpatia, a afinidade, comunhão de ideias é que vai fazer com que a gente se prenda a esse grupo, vamos dizer assim, depois das encarnações. De encarnação para encarnação a gente vai construindo. E olha que interessante, a doutrina espírita, ela é uma encorajadora moral. Por isso que eu de todo o meu coração, é a religião que mais traz pra gente esse alento, esse conforto, né? Ela nos faz perceber a vida de uma maneira mais ampla. A gente não fica com uma visão única ali, só, meu Deus, eu tenho que ser bonzinho. Não é assim que funciona. Eu tenho que evoluir, eu tenho que fazer parte desse amor, desse universo gigante de amor. E para isso a gente tem que se elevar e se transmutar no bem, tá? Então, a vida, ela não começou hoje, como é o que a gente está falando, né? As nossas relações anteriores constroem semeiam o que a gente é hoje. Olha que coisa interessante. O espaço que cada pessoa ocupa no nosso coração, ele vem dessa construção, é o reflexo das vivências que a gente teve, né? Tanto positivas quanto negativas. E o que você semeou? Vocês acham que a gente é, assim, alma perfeita?
Será que a gente foi tão bondoso assim em todas as vidas? Será que a gente é uma flor de formosura? O que a gente andou semeando? O que a gente vai colher com isso? Hã? Olha que coisa, né? A gente não para pensar nisso, né? E quando a gente encarna, graças a Deus, né? Eu falo até de novo, vem o véu do esquecimento, porque eu acho que a gente teria vergonha de encarar certas pessoas, principalmente dentro da nossa família. Acho que a gente não teria nem coragem de olhar na cara e falar, meu Deus, olha quanto que eu prejudiquei essa pessoa e agora essa pessoa tá aqui na minha frente. Mas Deus, em sua misericórdia divina, não permite que a gente faça isso, justamente para que a gente possa evoluir e ser melhor, né? Então, assim, a reencarnação, ela promove esse reencontro. A gente acha que não vai mais ver, acha que não vai mais encontrar, lê de engano. Lê de engano. A gente tem que sim se ajeitar, se arrumar, se aprimorar nas nossas atitudes. E a família é o melhor ponto de encontro que a gente pode ter para fazer esse crescimento espiritual, esse crescimento moral que a gente precisa demais, né? E o que a gente pode dizer é que o amor, ele é a essência que nos une a tudo isso. Por que eu tô falando isso? Vamos supor que numa família reencarna um pai, um filho, e os dois são inimigos mortais de vidas passadas. Você imagina? Um matou o outro, tem uma história horrível assim por detrás de ganância, de briga e de luta. Aí um é pai e o outro é filho hoje. Imagina a seguinte situação: quando um pai recebe um filho no colo, por mais que esse pai possa ser duro, difícil, existe o vínculo do amor, é o meu filho. Como a gente tem o véu do esquecimento, não se lembra aquelas coisas difíceis, horrorosas que podem ter acontecido naquela vida pregressa. E sim, o amor vai falar mais alto. A gente vai amar além da matéria. Olha que coisa linda. E aquele ódio, aquele rancor deve passar. Eu não estou dizendo que passa, porque vai depender muito da atitude de cada um. Porque tem almas que são tão, tem espíritos que são tão rancorosos um com o outro, que nem na encarnação presente, com essa dádiva, conseguem refazer e se redimir desses impasses. Aí vocês podem perguntar, nossa, Giovana, eu já vi muito no jornal, é meio comum, infelizmente, a gente vê de pai que matou filho, filho que matou pai. Tá aí um exemplo clássico de almas que vieram por uma afinidade adversa, por uma necessidade de reconciliação, por uma necessidade de realmente crescimento moral, não conseguiram alavancar isso e acabou um dando fim na vida do outro. Olha que triste. Aí vocês vão falar, nossa, Giovana, mas por que as duas almas tão distintas, que uma odeia a outra, um não gosta do outro, encarnou na mesma família? Justamente porque vamos imaginar que você tem um pai e um filho e os dois são desafetos. Aqui nessa vida eles têm essa consanguinidade que faz com que o amor pelo menos prevaleça no início da vida, porque quem que não ama uma criança? A infância é a coisa mais linda do mundo de se acompanhar. Quem que não se derrete com isso? Olha só. E aí tem espíritos que mesmo assim não se amolecem, não acreditam, né, nessa lei do amor e acabam aí também incorrendo novamente num novo erro. Mas Deus, em sua misericórdia, vai continuar dando oportunidades sempre para que eles possam melhorar. Aonde? Através do vínculo familiar. Então, gente, vamos pensar muito bem aí nessa questão de falar, eu não gosto do fulano da minha, não gosto daquele tio, eu não gosto do meu irmão. Gente, vamos pensar um pouco, vamos fazer um esforço, porque aqui é a nossa escola, aqui é o lugar que a gente tem para se melhorar, né? Então, vamos tentar fazer dessa oportunidade a melhor que a gente possa ter. Aí a gente tem uma outra questão também bem interessante, né? De todas as religiões,
que a gente tem aqui de conhecimento, todas elas têm a família como um centro de importância, todas as religiões que vocês possam imaginar. Então, a família, segundo Emmanuel, que eu amo, ele diz assim: nós temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, olha que legal, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Olha que coisa linda. Vocês concordam comigo que se todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos do Pai Celestial, se a gente realmente amasse ao próximo como a nós mesmos, a gente não teria um mundo melhor? E aí eu pergunto para você, você mesmo que tá aí, a gente faz isso? Eu me incluo, tá? A gente tá, ó, longe disso. Sabe uma outra coisa que é interessante também? Quando a gente tá na nossa família, assim, pai, mãe, marido, tio, filho, papagaio, gato, cachorro, até eles entram na jogada porque eles também são os nossos irmãos menores, vamos dizer assim, que a gente pratica o amor também. A gente se sente tão à vontade, às vezes, de estar no seio familiar, que a gente se dá no direito de ser indelicado, né? Que a gente se dá direito, né, de tratar melhor os de fora do que aqueles que estão dentro de casa, né? Quem nunca? Quem nunca? Fala pra mim. E olha que é muito pelo contrário. É lá que a gente tem que ter o maior respeito, o maior carinho, porque é lá que estão os maiores desafios que a gente tem nessa existência. E você já se deu conta disso? Você já se deu conta do quanto é importante a gente ter a paciência, a tolerância, a compreensão e o amor com as pessoas da nossa família? Interessante, né? Então, a doutrina espírita, ela traz nos seus pilares, através da lógica da reencarnação, o conceito que vai muito além, então, daquela história do sangue do meu sangue. Entendem? É uma explicação muito clara e lúcida que o Espiritismo traz pra gente. A gente compreende que a gente tem as afinidades, que a gente tem as histórias que a gente nesse momento não sabe. Quando nós desencarnarmos, esse véu do esquecimento sai e as nossas lembranças de todas as nossas vidas vêm à tona. E aí que a gente vai entender o que a gente andou aprontando, que semente a gente andou plantando e que flores, se é que serão flores, nós vamos colher. Então, nunca é tarde, gente. Sabe aquela história de desentortar o pepino quando ele ainda tá lá no chão, tá lá na terra? É esse o convite. E isso dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, com o nosso filho, com o nosso irmão, com o nosso pai. Tem pessoas, eu vou falar, a gente vai falar, nossa, honrar pai e mãe, nossa, coisa mais fácil do mundo, né? Eu entendo que para aquelas pessoas que não têm problemas familiares é muito tranquilo e simples, mas eu conheço pessoas que não têm essa mesma clareza, vamos dizer assim, e falam como é difícil o relacionamento com meu pai, como é difícil o relacionamento com minha mãe. E aí existe o quê? Essa falta de afinidade que veio provavelmente de um plano espiritual maior, para que essas alminhas encarnassem juntas e consigam superar essas dificuldades. Todo mundo já passou, todo mundo que está aqui na Terra, eu falo categoricamente, tá, gente? Já passou por traição, já passou por abandono, já passou por rejeição, seja nessa vida ou em outra. Já passou por decepções e decepções. Mas o quanto isso fica marcado e guardado pra gente? O quanto nós nos libertamos desses sentimentos mais baixos, vamos colocar assim? Se nessa vida, às vezes eu não tenho capacidade de perdoar, às vezes eu não tenho capacidade de aceitar determinadas rejeições ou traições ou qualquer coisa,
Calcula lá atrás, porque eu tô julgando que eu tô um pouquinho melhor agora. Calcula lá atrás o bicho ruim que talvez eu era. Ai, que eu talvez não, eu tenho certeza. Não adianta querer pôr a pele de cordeiro, não, porque a gente está no processo evolutivo. Porque ainda hoje eu tenho milhares de defeitos. Então, olha o quanto a gente precisa entender que a gente não é melhor do que ninguém dentro da nossa casa, viu? A gente não é melhor do que ninguém dentro da nossa casa. Existe uma coisa também bem interessante. Às vezes os jovens, eles falam assim, meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe nada, sabe? Eles são tudo quadrado, tudo velho, tudo... Gente, vamos nos colocar no lugar desse pai, dessa mãe? Vamos entender, se ele não sabe nada, se ele te desagrada de alguma maneira, vamos praticar empatia? Vamos nos colocar no lugar deles e entender se realmente eles não sabem nada e eu que sou bonzão e sei tudo? Eu acho que o nosso pensamento vai mudar, tá? Nosso pensamento vai mudar. Porque ninguém é dono da verdade. E a gente tem que ter respeito. A gente tem que ter carinho. A gente tem que ter amor. E é desse respeito que vai se gerar o fruto de uma boa relação. O fruto de uma relação de confiança. E uma outra coisa muito importante também que eu quero falar aqui para vocês, principalmente aqueles que são pais, que são mães, que são responsáveis por uma criança, nós lideramos pelo exemplo. As crianças, nossos filhos, são o reflexo de nós, de como nós agimos em tudo, da maneira com que falamos, da maneira com que nos vestimos, da maneira como nos comportamos, até como quando estamos doentes. Como você é de exemplo para o seu filho? A pandemia trouxe uma questão muito, muito importante para nós. Eu vejo muitos amigos, muitos colegas falarem para mim assim: Gi, eu não sabia o quanto meu filho estava carente, precisando de mim. Porque com a pandemia, eu passei agora a ficar o dia inteiro junto com meus filhos, porque antes eu delegava a terceiros a educação dos meus filhos. Então eu ficava na escola, ficava na creche, levava de dia, buscava à noite, pouco contato tinha. E quando chegava em casa, todo mundo tava com esse negócio aqui, ó, um olhando para a cara do outro, com o celularzinho na mão, e conversa, carinho, afetuosidade, ó, nada. A pandemia, ela trouxe uma evolução nessa questão. Fez obrigatoriamente com que muitas famílias no mundo passassem a estar mais juntas, passassem a conversar mais, a estender a mão um para o outro dentro de casa. Olha que oportunidade Deus nos proveu. E estamos vivendo isso. Tem muitos pais que viram e falam: Giovana, eu não sabia o quanto eu abandonei meu filho. E hoje eu estou vendo o quanto eu sou importante, o quanto eu sou responsável, o quanto eu tenho que amar e auxiliar essas crianças. Então quer dizer que antes da pandemia estava tudo certo. Olha que coisa, hein, gente? Olha que coisa. E daí, pensem, as crianças, elas são um reflexo de nossas atitudes. Nós trazemos conosco traumas, sensações, experiências de que vivemos com nossos pais. E isso constitui o que é a nossa personalidade, o nosso modo de agir e de ser. Olha a tamanha responsabilidade que nós temos como pais, dentro desse seio familiar, essa célula família. E digo mais, hoje a configuração familiar é totalmente diferente de qualquer uma que nós já vivemos em todos os tempos. Hoje você tem o pai, que é a mãe solteira, que é mãe e pai. Hoje você tem os homossexuais, transexuais, avós que cuidam. A configuração de família mudou totalmente.
E isso muda o grau de carinho, de amor, de atenção e de afeto que a gente tem que passar para as nossas crianças? De maneira alguma. Sabe por quê? Somos todos seres humanos. Somos todos filhos do mesmo pai. E aí entra a questão da família espiritual e corporal. Olha o mundo que a gente vive hoje, de pais totalmente diferentes. A família hoje, ela não é a mesma que foi há 20, 30, 40 anos atrás. E isso muda no aspecto moral? Isso muda? O amor não muda. O amor é para sempre. Sabe por quê? Nós somos feitos de amor. A nossa constituição, a nossa alma, a matéria da alma, vamos dizer assim, matéria aspas, tá? Que não é matéria, né? Vamos dizer assim, a matéria-prima, vamos dizer, da alma é o amor divino. Então, é muito importante a gente ter responsabilidade do nosso seio familiar em todos os aspectos. Não só como pais, não só como mães, não só como os cuidadores, mas como seres que estão ali juntos para evoluírem, para crescerem, para amarem, para se tornarem melhores. Olha que grande desafio a gente tem, né? Então, o que a gente pode dizer é que a compreensão da reencarnação, que é algo que nós espíritas estudamos, acreditamos e vivenciamos, ela faz a grande diferença na nossa vida, porque ela traz a explicação na nossa existência e nos consola. Porque se a gente ficasse só batendo naquela ideia de aquela pessoa me decepcionou, aquela pessoa não foi legal comigo, e você criar aquele sentimento todo horroroso dentro de você, sem uma explicação plausível, gente, você fica louco. Você arruma inimigo daqui assim, um inimigo por segundo, né? Pisou no meu pé já é meu inimigo, pisou no meu pé já... Mas não, o espiritismo, ele tem essa grande diferença de trazer essas explicações para fazer com que a gente tenha o coração mais leve, porque a gente está dentro da razão, né? Então, só para a gente recapitular, tá? Parentesco material é a união da família de acordo com os laços consanguíneos, fechou? Parentesco espiritual é a nossa verdadeira família pela união dos gostos, dos sentimentos, das afinidades. É a reunião do entendimento de todos nós que somos irmãos. Fechou? Combinou? Mais uma recapitulação. Nem sempre a gente tem as pessoas as quais a gente afiniza só as coisas boas. Também tem aquelas pessoas, eu inclusive, que a gente afiniza com as coisas não tão positivas. E aí a gente vai, sabe aquela história dos iguais que se atraem? Então, se eu afinizo com raiva, com ódio, com vingança, eu vou estar junto com esse grupinho que pensa igual. Então, olha, mais um exemplo. Lá no plano espiritual, quando a gente está armando todo o planejamento de como a gente vai reencarnar, existe um jogo de xadrez imenso, assim, são vários espíritos superiores, mentores que armam todo esse jogo. Lembra que eu falei que a nossa família espiritual, ela é grande, ela é gigante, é uma constelação e que tá tudo ali afinizado. Eles vão ver lá, puxa, aquela pessoa tá realmente, a Giovana tá muito rancorosa, ela tá com muita raiva e, enfim, ela precisa estar num corpo físico talvez um pouco mais danificado ou com dificuldades para ela entender que ela precisa da ajuda de outras pessoas. Que família corporal vai conseguir, a gente vai conseguir ter uma brecha para ela poder
ter essa evolução. Olha que linda a espiritualidade, gente, abrindo os caminhos para que a gente possa estar indo onde a gente realmente precisa. Olha que coisa linda, isso tudo acontece lá no plano espiritual, muito antes da gente ser gerado. Olha que coisa maravilhosa. E aí eu venho no corpinho que eu preciso vir, junto com a família corporal que vai conseguir me proporcionar essa escola, essa escalada, esse aprendizado. Olha que coisa mais linda. Deus é pleno, né? E esse laço de vida, vamos chamar assim, que a gente tem, essa conexão que a gente gera com essa família corporal, que muitas vezes pode vir também da família espiritual, ela faz com que a gente galgue a nossa evolução. E isso tudo porque a gente está unido pelo amor universal. Olha que coisa linda. Aí tem uma outra pergunta que o pessoal sempre faz. Esse papo é tão gostoso de relação de família que a gente poderia ficar falando aqui por muito mais tempo. Giovana, mas eu tenho meu pai que já desencarnou, a minha avó, um filho querido que desencarnou. Poxa, mas como é que fica isso? Eles não vão mais reencarnar junto comigo? Como é que funciona? Primeiro, se a gente tem tanto carinho, tanto amor por esses entes queridos, com certeza eles, além de terem feito parte da nossa vida corporal aqui, também fazem parte da nossa vida espiritual lá. Então, com certeza, esses que já partiram estão lá também, já assim, torcendo por nós, mandando boas vibrações. Continua, o elo afetivo não rompe, meus amores, não rompe. Eu falo brincando que eu tenho um monte de anjão de asa lá em cima, que me traz muito amor, inspiração, não importa, eles estão longe dos olhos físicos, mas estão perto aqui do coração, porque sei que são os meus parentes realmente de espírito, de alma, de aquela coisa mais profunda, sabe? Então, essa é uma conexão que a matéria não desfaz, você tem esses queridos que estão lá, tão vivos quanto nós aqui, mas de uma maneira mais sutil e que fazem sim, continuam fazendo parte da nossa vida. Pra gente fechar o tema, que é lindo, poderia falar milhões de coisas assim, eu quero contar uma história que um querido amigo me contou essa semana da vida dele. Ele me deu licença para eu vir aqui e contar para vocês essa história, que eu acho que ela é um marco, assim, para a gente fechar essa história de família corporal e família espiritual de uma maneira bem bonita, tá? Esse meu amigo, a mãe dele, em 1964, pensa numa mulher bonita, vistosa, inteligente. Ela tinha 30 e poucos anos nessa altura e infelizmente ela ficou viúva. Ela não chegou a ter filho com esse marido e com 32 anos de idade ela ficou viúva, tá? A dona Rita. A dona Rita é muito bonita, muito charmosa, 1964... E vocês calculam, a sociedade tinha uma outra configuração, a sociedade tinha um outro pensamento. Viúva, né? Aquela coisa, viúva alegre. Ela acabou arrumando um namorado. Um namorado que era o Paulo. Esse namorado, ele era da polícia, da cavalaria, todo charmosão, e eles tiveram um romance muito gostoso. O Paulo tinha acabado de romper um noivado longo de muitos anos e ficou com esse romance com a Rita, né? Desse romance de alguns meses, Rita ficou grávida, Rita engravidou. E o Paulo, nesse meio tempo, porque eles estavam num romance, ele resolveu reatar com a noiva a qual ele tinha rompido. E Rita ficou muito triste, muito magoada, porque você imagina, 1964, uma jovem viúva que engravidou de uma mãe solteira, vamos chamar assim. Naquela época era uma coisa horrorosa, né? A sociedade cobrava demais, né, essas questões. Mas Rita conheceu José.
Rita conheceu José, ainda grávida, e José se apaixonou perdidamente por ela e disse: Eu quero você do jeito que você é, quero você com essa criança, eu vou ser o melhor pai que essa criança pode sonhar em ter no mundo. Olha que coisa linda. E Rita casou-se com José. Nesse meio tempo, o Paulo, aquele lá da cavalaria, ele ficou sabendo que ela estava grávida. Ele resolveu até algumas vezes tentar ir lá conversar com ela. E Rita estava muito ressentida, muito magoada, não queria nem escutar falar do pai biológico do filho dela. Não queria ver Paulo nem pintado de ouro, né? Essa criança estava já com seus 3, 4 anos de idade, que essa criança é o meu amigo que me contou essa história, meu amigo querido, queridíssimo. Ele falou que ele tem lembranças da vida dele, dos 3, 4 anos para frente, que ele via sempre um carro branco parando na casa dele, ele via um homem parado na porta da casa dele, ele não entendia muito bem o que era aquilo, até que quando ele tinha os seus 4, 5 anos, uma das tias, sabe aquelas tias que tem a linguinha bem afiadinha, assim, começou a falar pra mãe, pra Rita, né, a mãe desse meu amigo: Você não vai contar pra ele, não? Você não vai contar nada para ele? E essa criança cresceu. O que você está me escondendo? O que você não está me contando? O que você está? Por favor, eu quero saber. E essa mãe não queria contar, até que a pressão foi muito grande e ela contou. Ela: Olha, você sabe o José, que te ama, te dá toda a educação, todo amor, todo carinho? Ele não é o seu pai. O seu pai é um outro homem que ele não quis ter você. Ele não quis te dar amparo, ele não quis te dar amor e carinho, então por isso que eu sempre escondi isso de você. Olha que coisa, essa criança ficou assim revoltada por muito tempo, Que é isso, meu pai me rejeitou, e aí começou a crescer rebelde sem causa, sabe aquela coisa, meu pai não quer saber de mim. Passado o tempo, esse meu amigo abriu um comércio, um mercado, numa esquina. E esse meu amigo, ele estava no caixa lá do mercado dele, de repente passou alguém assim, falou: Nossa, como é parecido, e saiu. Aí entrou uma outra pessoa, olhou para ele assim, falou: Nossa, como é parecido. Aí ele pegou e falou: Peraí, mas a segunda pessoa que entra aqui, olha para minha cara, parece que tá vendo um fantasma e sai correndo. O que tá acontecendo? Ah, não é nada não, é que você parece muito, mas você parece irmão gêmeo do dono do comércio aqui da outra esquina. Eu sei que o meu amigo ficou com a pulga tão atrás da orelha assim, que ele foi lá no comércio para ver. Quando ele chegou lá no outro comércio, que ele viu, deu de cara com o homem que era irmão gêmeo dele, ele falou que realmente era muito parecido com ele, mas muito parecido, dava para falar que era irmão gêmeo, porque provavelmente, né, era realmente o irmão dele, um pouquinho mais novo, uns anos mais novo, mas fisicamente igual. E ele descobriu que o nome do pai dele era Paulo, que era também da cavalaria. Só que ele ficou quieto. Ele não contou nada pro irmão dele, que ele estava realmente conversando com o irmão dele, porque ele ficou tão sem ação, ele queria entender tudo. Ele acabou conhecendo mais outros irmãos dele, mas ele ficou quieto, ele não se identificou em momento nenhum. Aí ele voltou para casa muito nervoso, brigando, falou: Mãe, eu conheci os meus irmãos, eu conheci essa minha outra família, mas eu tô revoltado com isso, eu quero chegar lá, eu quero brigar com meu pai, quer dizer, ele teve toda uma família, ajudou todo mundo e eu aqui nada. E nesse meio tempo que ele ficou com muita revolta dessa história, ele tinha uma noiva, esse meu amigo tinha uma noiva, e ele terminou com essa noiva, porque a cabeça dele estava tão tumultuada que ele falou: Não tenho nem cabeça para ver noivado, porque eu estou muito nervoso, confuso com essas histórias. Eu sei que nesse meio tempo ele se engraçou com uma outra moça, teve um romance com uma outra moça e engravidou dessa moça. O meu amigo simplesmente repetiu a mesma história que o pai dele fez com ele. Olha que cena, que destino, né? Que situação.
E ele ficou extremamente sem ação, assim, tipo, ele, meu Deus, a vida me colocou, a misericórdia divina me colocou na mesma situação que o meu pai, meu Deus, meu Deus. E aí a mãe dele falou, pera aí que agora eu vou sentar e vou conversar com você. Eu preciso colocar alguns pingos nos is e acertar com você. O teu pai biológico, o Paulo, ele tentou te ver de todas as formas possíveis. Eu não deixava. Eu não queria, por raiva, por birra, por rancor, porque ele me trocou por outra mulher na época. E eu me sinto muito responsável por isso. Ele não tem toda essa culpa que você está atribuindo para ele. Eu sei que o meu amigo, ele ficou totalmente desmontado. Mas com raiva, ele, não, mas eu vou conversar com esse meu pai. Ele vai escutar umas verdades. Nesse interim da discussão, o pai que criou ele, o seu José, passou e escutou. Eu vou procurar o meu pai. Eu vou procurar o meu pai biológico. Ele começou a se sentir triste, como se tivesse, sim, sido o pior pai do mundo. Aí ele chegou para esse meu amigo, chorando. Filho, eu fui um mau pai para você? Te faltou alguma coisa? Faltou amor, carinho? Eu sempre te tratei como meu filho porque você é meu filho. Porque eu te amo, meu filho. E esse meu amigo ficou extremamente chocado com essa história toda. Ele ficou totalmente mexido com essa história toda. E esse meu amigo, ele pegou a mãe da filha dele, né? Sentou com ela, contou tudo o que aconteceu na vida dele. E essa mulher simplesmente entendeu o quanto foi ruim o que a mãe dele havia feito, né? De não ter permitido ele ter contato com o pai. E ela permitiu também que ele tivesse contato com o pai. E hoje a filha dele é uma super amigona dele, é uma, assim, sabe, pai e filha juntinho, assim. E olha a providência divina. Que coisa mais linda que a gente tem. As possibilidades que a gente tem de se melhorar. As possibilidades que a gente tem de não repetir os erros, seja nessa vida ou seja em outras vidas. Sabe qual é a moral da história? O amor venceu. O amor venceu. E esse meu amigo, por bem, achou melhor não procurar o pai biológico dele, porque ele não sabia que outras feridas ele podia levantar lá naquela família. E ele simplesmente tirou, extirpou de dentro dele toda a raiva, todo o ódio, todo o rancor que ele sentia do pai dele. Olha que resgate lindo, olha que progresso, que elevação linda. E é assim que a gente termina a nossa palestra de hoje, com o amor que pondera, o amor que vence, o amor acima da matéria, o amor universal, que é o sentimento que nos une como irmãos. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela paciência e eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like, dá sugestões, eu também estou aprendendo, eu quero muito aprender com vocês. Por favor, deixem os comentários, porque a gente precisa aprender muito aqui para vir cada vez melhor. Bom, nesse momento agora nós vamos fazer o encerramento. Eu quero convidá-los aí, a gente acalmando aí o nosso pensamento depois dessa história emocionante, né, que a gente viveu aqui nesse momento. E rezarmos, orarmos, elevarmos os nossos pensamentos a toda a nossa família, a todos os nossos familiares, aqueles que estão junto conosco nessa prova, nessa escola divina que é a vida. Que tenhamos tolerância, que tenhamos amor e sabedoria, que possamos cada vez mais evoluirmos, compreendermos, sermos capazes de doar o amor divino que nos constitui. Vamos orar por nossos amigos, aqueles que amamos como família. Vamos também orar e pedir por nossos irmãos espirituais, a nossa família querida que está lá no alto, nos amparando, nos auxiliando
e nos dando o melhor de nós. Vamos pedir para que nossa semana seja iluminada, que seja linda e que tenhamos muita paciência e resiliência. Somos luz, meus irmãos. Vamos dissipar qualquer dificuldade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Não esqueça de falar para aquelas pessoas que você ama, que você as ama. Um beijo grande. Bom, antes de vocês saírem, espera aí que a gente tem os recadinhos da casa. Vamos lá. Quero pedir para vocês que visitem o nosso site do Maria Amélia, que vocês lá vão encontrar a nossa loja virtual, com todos os produtos do SEMA, dos parceiros do SEMA. Olha essa caneca linda, linda, linda que a gente tem aqui, ó. E vocês comprando, adquirindo esses produtos, conseguem também ajudar a nossa casa. Olha que bacana, vocês já compram um negócio bacana e ainda ajuda a casa. Sabe quando o coração tá apertadinho, que a gente precisa conversar com alguém, que a gente tá tristinho, que a gente não tá legal? A gente tem um acolhimento fraterno, que é um atendimento super bacana, que é confidencial. Você só preenche o formulário e um tarefeiro super preparado vai ligar para você e dar todo o apoio, todo o carinho que você necessita para você ficar melhor ainda, tá? No nosso site você confere as palestras da semana, tem os podcasts diários que os nossos voluntários gravam, que é uma mensagem mais linda que a outra. Sabe aquele carinho que nem a gente tem no centro físico, a gente tem no centro virtual também, tá? A gente tem os plantões da Carmen lá na secretaria. Dá uma olhada no site, que lá tem os horários certinhos para você levar as suas doações de alimentos, fraldas, porque a gente precisa muito sempre disso tudo, tá? No dia 15/8 tem o Drive-Thru do Bem. Sim, sim, sim. Você pode passar com toda a comodidade do mundo lá no SEMA e deixar suas doações, e a gente vai recolher com muito amor e carinho. A gente tem os temperos da vovó Sueli, que também tá lá no nosso site, tem os dados, os telefones certinho, pede por WhatsApp, são temperos maravilhosos, e o valor revertido da venda desses temperos a gente traz para as benfeitorias e os trabalhos que são feitos nas ações sociais da nossa casa. Olha quanta coisa bacana a gente consegue fazer, hein, gente, com um clique, com o nosso celular e boa vontade. Então não esquece não, entra lá no site do Maria Amélia e veja quanta coisa bacana a gente está fazendo. E é isso, meus queridos, eu quero agradecer muito, 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 muito vocês. Eu me senti muito bem na companhia de vocês, a minha família espiritual do Maria Amélia que está aqui. Que a semana de vocês seja maravilhosa. Fiquem com Deus. Um beijo. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém.